Eidar não era como nenhum planeta que Adrian Keller já tinha visto. Não havia céu fixo, nem horizonte previsível. Era como se o próprio espaço ao redor respirasse, como se o mundo estivesse vivo, pulsando em frequências que a mente humana simplesmente não foi feita para suportar. As nuvens não se moviam, elas dançavam em padrões hipnóticos. As montanhas não eram estáticas, elas sussurravam segredos antigos. E o chão, quando ele finalmente desceu da nave, parecia feito de algo entre pedra e memória. Uma superfície translúcida que reagia à sua presença, acendendo-se sob seus passos com uma luz fantasmagórica. Ele estava sozinho, completamente sozinho. Mas havia algo, ou alguém, observando-o de algum lugar nas sombras daquele mundo alienígena. As palavras do Conselho Jizhor ainda ecoavam em sua mente como um aviso. Eidar é um lugar de memória. Aqui, o tempo é uma ferida aberta. Adrian respirou fundo, sentindo o ar denso, úmido e pesado entrar em seus pulmões. Não havia vento, mas cada inspiração parecia trazer consigo fragmentos de histórias antigas, imagens fantasmagóricas e ecos de vozes há muito perdidas. Por um instante, ele viu flashes de um passado impossível. Humanos e Shor, lado a lado, construindo algo grandioso. Uma espécie de torre viva, pulsante. E então, a visão mudou bruscamente. Sangue, medo, destruição. O vislumbre desapareceu tão rápido quanto veio, mas o planeta reagiu à sua lembrança involuntária. A cada passo que dava, as luzes sob seus pés mudavam de cor, passando de um branco frio e etéreo para um vermelho pulsante, como um coração ferido. Era como se o planeta sentisse o que ele sentia. E a cada batida do seu próprio coração, o planeta respondia em sincronia. Ele continuou caminhando em direção à única estrutura que dominava o horizonte. Um monólito orgânico com a aparência de cristal líquido, coberto por símbolos que mudavam e se retorciam constantemente. O Santuário da Memória. Era ali que o rito aconteceria. Mas o que Adrian ainda não sabia, o que nenhum humano jamais soubera, era que o rito não era um ritual para recebê-lo. Era um espelho. E o planeta Eidar estava prestes a forçá-lo a olhar para o fundo de sua própria alma, até que não restasse absolutamente nada escondido. Ao entrar na estrutura, a luz mudou de forma dramática. O mundo exterior pareceu desaparecer completamente, como se o tempo e o espaço tivessem sido deixados do lado de fora, numa outra realidade. O silêncio que o envolveu era profundo, mas não era o silêncio da morte. Era o silêncio de algo que observa em expectativa, aguardando o momento certo para se revelar. De repente, vozes começaram a se formar no vazio. Não eram vozes Shor, eram humanas. Capitão Keller, a frota foi destruída. Retirada imediata. As defesas caíram. Pelo amor de Deus, Adrian, saia daí! Ele congelou, o sangue gelando em suas veias. As frases eram ecos de Orion Prime, o campo de batalha onde a humanidade havia sido quase dizimada. Mas Adrian nunca esteve em Orion Prime. Ele era um diplomata, não um soldado, e ainda assim ele se lembrava. Lembrava do cheiro de ozônio queimado, da vibração ensurdecedora das armas de plasma, da sensação terrível de perder o controle da sua nave. Ele se lembrava de morrer. Ele cambaleou para trás, tentando desesperadamente afastar as imagens que invadiam sua mente. Mas quanto mais ele lutava, mais reais e vívidas elas se tornavam. E então, uma voz cortou o caos. Não era uma voz externa, era a sua própria voz, mas não era apenas dele, era múltipla, sobreposta, ecoando através de gerações. Você não é o primeiro Adrian Keller. O som atravessou o ar como uma lâmina de gelo. No centro da sala, formas começaram a se materializar a partir da luz. 3 figuras Shor, altas e de aparência fluida, como seres feitos de energia líquida e prateada.
Seus olhos não tinham pupilas, apenas redemoinhos de luz que pareciam conter galáxias inteiras. Mas o que mais assustava Adrian não era o olhar deles, era o reconhecimento. Eles pareciam conhecê-lo de uma forma íntima e antiga. A figura central deu um passo à frente, sua forma ondulando suavemente. O sangue lembra o que o nome esquece. Você traz a assinatura de quem nos criou. Adrian recuou, a respiração curta e ofegante. Criou? O que você está dizendo? O Shor inclinou a cabeça, um gesto que era ao mesmo tempo curioso e infinitamente triste. Há muito, muito tempo antes da guerra, antes mesmo de vocês se chamarem de humanos, existiu uma espécie que tentou moldar a própria vida. Eles manipularam o código essencial do universo. Eles brincaram com o DNA das estrelas, criando seres que pudessem sobreviver em qualquer mundo. Eles se chamavam homens. Adrian sentiu o corpo inteiro estremecer com a revelação. Você está dizendo que nós criamos vocês? O Shor assentiu lentamente. Criaram, sim, mas também se esqueceram. E quando o esquecimento domina a mente, o Criador começa a temer sua própria criação. Foi assim que a guerra começou. Nesse momento, o chão tremeu violentamente. As luzes na sala se tornaram agressivas, piscando em tons de vermelho e roxo. Adrian caiu de joelhos, a mente completamente inundada por memórias que não eram suas. Ele viu laboratórios de cristal suspensos no vácuo. Viu cientistas sorrindo enquanto manipulavam o DNA de seres ainda em formação. Então, a visão mudou para dor, gritos, uma rebelião desesperada, o Shor fugindo para as estrelas. Os humanos, seus criadores, destruindo tudo o que haviam construído, apagando os registros de sua maior criação. E depois, o silêncio, um silêncio culpado que durou milênios. Ele levantou o rosto, lágrimas misturadas à luz que emanava do chão. Então a guerra nunca foi sobre território, foi sobre culpa. O líder Shor se aproximou dele, sua presença surpreendentemente calmante. Não há culpa onde há ignorância, mas há consequência. Adrian finalmente entendeu. O rito da memória não era uma cerimônia diplomática, era um julgamento. E ele, Adrian Keller, estava sendo pesado na balança pelo passado esquecido de toda a sua espécie. Por que vocês me trouxeram aqui? Ele perguntou a voz fraca. A resposta do Shor o atingiu como um impacto físico. Porque você é o último de nós. Adrian franziu a testa confuso. O quê? O Shor continuou. Seu sangue carrega o elo perdido entre Criador e criação. Você é a ponte. Através de você, podemos finalmente compreender se há redenção para nossas espécies ou apenas repetição infinita de dor. Adrian sentiu o coração acelerar, seu ritmo agora em perfeita sincronia com o pulsar do planeta. E se eu falhar? Ele sussurrou. A resposta foi fria e final. Então a memória se fecha para sempre e tudo o que um dia foi humano se torna esquecimento. As três figuras Shor se dissiparam como fumaça, deixando-o sozinho mais uma vez. Mas as vozes permaneceram, milhares delas sussurrando nomes, promessas, confissões e arrependimentos. A sala girava, o ar ficava cada vez mais pesado. O planeta Eidar estava dentro dele agora, escavando cada lembrança, cada célula, cada herança genética esquecida. E no meio daquele colapso mental e espiritual, uma última imagem surgiu, clara e serena. Uma mulher, humana, olhando para ele com uma ternura que atravessava o tempo. Ela segurava uma criança nos braços e sussurrava palavras que ecoaram em sua alma. Você vai levar a paz dentro do seu sangue. Um dia, o universo vai entender. E então tudo ficou branco. Quando Adrian acordou, ele estava do lado de fora do templo. A sua nave ainda estava lá, intacta, mas algo fundamental havia mudado. Ele olhou para seu próprio reflexo no visor da nave e prendeu a respiração. Por um instante, ele viu que seus olhos haviam mudado de cor.
O azul humano agora tinha em seu centro o mesmo brilho espiralado dos Zigzor. E pela primeira vez, ele entendeu o que o Conselho queria dizer com ponte. Adrian Keller não era apenas um diplomata. Ele era o último portador da memória original, metade humano, metade algo que a humanidade esqueceu que um dia criou. Eidar o havia aceitado, mas também o havia marcado para sempre. No espaço acima, o planeta começou a pulsar em novas frequências, enviando sinais que ecoavam muito além das estrelas conhecidas. E do outro lado da galáxia, velhos inimigos, tanto humanos quanto Shor, começaram a ouvir esses sinais. A guerra havia cessado há pouco tempo, mas algo muito, muito maior estava prestes a despertar. Essa história nos lembra que o passado nunca morre de verdade. Ele apenas espera o momento certo para ser redescoberto. O que você achou da jornada de Adrian? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gosta de ficção científica que te faz pensar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e ativar as notificações para não perder os episódios finais dessa história. Obrigado por assistir e até a próxima.